porque, além de tudo, tem ação de facções lá. Então, no meu primeiro dia nesse abrigo que eu tava com 3.000 animais, teve tiroteio do meu lado que eu não escutei, porque era muito cachorro latindo. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Presença e Conexões. Eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade para te pedir, para se inscrever em nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar com toda a sua lista de contatos, pois é um conteúdo que a gente sempre cria com muito carinho para todos vocês. E hoje os nossos convidados têm uma história muito especial, principalmente para quem ama os bichinhos. São responsáveis por uma causa humanitária no Rio Grande do Sul. Eles emprestaram seu talento, seu amor para essa causa humanitária no Rio Grande do Sul. A gente não poderia deixar de trazê-los aqui no nosso programa. É com grande prazer que hoje nós recebemos aqui a médica veterinária Carlise Springel e o empresário proprietário da Império Pet DF, Samuel Máximo, em nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, gente. Obrigado. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui. Pessoal, e a gente começa com um quadro aqui que é o Se Apresente, A gente sempre faz uma pesquisa inicial sobre os nossos convidados para conhecer um pouquinho, mas a melhor parte é quando vocês se apresentam. Então eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês. Vocês poderiam nos contar quem é Samuel, quem é a Carlise, se vocês são de Brasília, são naturais daqui ou não, se vieram para cá. Podem falar um pouquinho pra gente? Bom, meu nome é Carlise, eu tenho 32 anos. Sou médica veterinária há quase 9 anos. Sou natural de Brasília, nasci aqui e minha família veio do Rio Grande do Sul. Meu nome é Samuel Máximo, tenho 39 anos, sou natural de Unai, Minas Gerais. Vim para cá com 22, 23 anos. Sou pai de 2 crianças lindas, Mariana e Pedro. E é isso. E vocês, pra gente conhecer um pouco melhor vocês, Qual é, o hobby de vocês? O que vocês gostam de fazer? Quem são vocês, fora da carreira de vocês? Bom, nos conhecemos na Império, há quase 4 anos, onde surgiu a empresa. E, além do trabalho, tem se desenvolvido uma amizade aí dentro de um esporte. Nós dois somos corredores. O Samuel ontem correu 21 quilômetros. Tá todo dolorido ali. E tem quase um ano, que a gente vem praticando esporte, se encontrando no final de semana para correr. Vocês já participaram de competição, essas coisas? Já. A gente participa, mas ainda é amador, bem amador, mais competidor, tá? Não, mas só o fato de conseguir correr, gente, já é um sucesso. A gente brinca que no final de cada corrida ganha uma medalha e uma banana. Ganhar uma medalha. A gente corre com o objetivo, ganhar a medalha, no final tá tudo certo. Bom, pode. E eu também, igual que a Carlise falou, eu pratico essa atividade física já há um certo tempo. Gosto muito de futebol, academia, musculação. Tenho 2 crianças também que a gente tem querendo dar um pouquinho de atenção. Então, no final de semana a gente tem que equilibrar também a questão de família, Dar um suporte, não tem jeito. Muito legal. Bom, agora a gente tem um quadro aqui, que é o quadro Carreira, E a gente, dentro desse quadro Carreira, a gente está encaixando também essa história bonita que vocês vieram hoje para contar aqui pra gente, Que é essa história do Rio Grande do Sul, do que aconteceu, no Rio Grande do Sul e desse trabalho que vocês fizeram no Rio Grande do Sul. E eu queria saber, como foi que surgiu essa ideia, como vocês chegaram a essa ideia de ajudar, e emprestarem esse cuidado, irem pessoalmente lá, diante de tudo que não só está aconteceu, mas ainda está acontecendo, porque é uma situação bem difícil, que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, vamos lá, vou começar. Diante de tudo que estava acontecendo, a gente estava acompanhando muito essa questão dessa tragédia que estava acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas muito por rede social, às vezes televisão. A gente não estava lá no dia a dia para viver, porque eu acho que quem está lá no dia a dia que realmente consegue enxergar.
E como é que a Império conseguiu, assim, resolveu entrar, né, para ajudar esse pessoal também do Rio Grande do Sul. Diante de uma postagem de uma amiga minha, né, de uma grande amiga minha, que tem um tio que morava lá no Rio Grande do Sul, que ela postou a foto com a casa dele tomada pela água, e falando que ela entrou em contato com ele para ajudar, falando, não tio, vou te ajudar, me manda o Pix, e ele falando que não precisava de Pix, porque não tinha nem o que comprar. Então, assim, naquele momento que eu vi aqui, eu falei assim, não, realmente a gente precisa de fazer alguma coisa. Nisso a gente foi vendo as empresas também já se movimentando, ajudando, então a gente resolveu sim ser ponto de coleta. Então a gente, no mesmo momento, a gente definiu ser ponto de coleta, a gente entrou em contato com alguns fornecedores, parceiros nossos, fizemos algumas vendas de alguns produtos para as pessoas que quisessem comprar ração a um preço melhor, a preço de custo, para fazer a doação. Também a gente fez essa ação. A gente fez uma ação na parte de serviços de banho, também, onde a pessoa que levasse uma cesta básica, a gente fizesse um serviço para eles de graça. Então a gente fez essa ação também, conseguimos arrecadar aí mais de 1 tonelada de ração. Então a gente arrecadou também cestas básicas. Então a gente arrecadou água mineral. Então assim, a gente arrecadou muito alimento, não só para os animais, como também para as pessoas. Sim. E aí logo após isso, depois a Carlise me procurou, que aí para ela se sentia numa missão diferente, que ela vai poder contar melhor. Exatamente. Foi uma semana onde eu fiquei assim muito inquieta, sentindo que algo ali estava incomodando, que algo estava de errado. E eu até conversei isso com a minha psicóloga, falando que eu até tinha parado de olhar as redes sociais, porque é muito triste. Muito. E a gente fica assim com uma sensação de impotência, né? De não poder fazer nada. E eu falei pra ela que eu tinha diminuído navegar na internet por conta disso, mas que em compensação eu sentia que se eu estivesse lá, seria algo que estaria me fazendo bem. E ela plantou a sementinha e falou, vai, dá um jeito e vai. E realmente eu tenho, né, alguns conhecimentos aí por conta da veterinária. Eu falei, cara, realmente eu posso ir e ajudar de alguma forma. Apesar, não são só pessoas que precisam de ajuda. Né? Muitos animais ali... A gente viu, né, assim, muitas histórias de animais que ficaram para trás, ou que foram resgatados em condições bem complicadas, né? Exatamente. E no dia seguinte eu conversei com o Samuel, a gente começou a pesquisar formas que eu pudesse ir. E foi engraçado que eu teria uma cirurgia nesse dia e meu anestesista, assim que ele entrou, eu falei com ele, André, tá tendo um apocalipse bem ali, vamos lá. E na hora ele aceitou, foi meu parceiro, ele não pôde estar aqui hoje, né? Mas a gente fechou uma parceria incrível, e ele como anestesista, eu como veterinária, cirurgiã e clínica, a gente foi com a cara e com a coragem e deu muito certo. Né? Vocês partiram de Brasília direto para o sul? Como que foi essa viagem? Vocês chegaram aonde lá primeiro? Foram 3 dias de viagem. Nós fomos de ônibus, tivemos que ir para Campinas para São José, e de São José finalmente para Porto Alegre. Aham. A Carlise, ela conseguiu se inscrever, né? Acho que você conseguiu Sim, informações e conseguiu se inscrever com um ônibus só de veterinários, né? Exatamente. Nessa busca, eu entrei numa rede social onde eles estavam convocando médicos veterinários, e junto aos veterinários foi uma equipe de socorristas, bombeiro, policial, né? Então foi um ônibus onde tinham 40 pessoas em prol aí de ajudar tanto pessoas quanto animais, né? A nossa missão ali eram vidas. E assim, eu imagino que a estrada estava horrível, né? Porque a gente sabe que a enchente, ela não só destruiu casas, mas ela destruiu infraestrutura, né? Como é que foi chegar lá, assim, quando vocês estavam lá, já no estado mesmo? Sim, na rodovia teve uma parte que a gente passou por cima de uma ponte, e o rio estava muito alto, a gente só via a copa das árvores, né? Árvores grandes. E o rio, além de tomar conta das árvores, né, ficar só a copa, já estava pegando a estrada. Então, de 3 faixas, tinha uma disponível para a gente passar. Então, assim, dá uma sensação de medo, realmente, né?
A gente não sabia exatamente o que estava esperando a gente. Mas assim, a realidade bateu mesmo quando a gente conseguiu pegar o caminho para Canoas. Uma viagem que duraria aí meia hora, durou 4 horas. Nossa. Porque todo Canoas trânsito... foi uma das regiões mais afetadas, né? Ali foi o olho do furacão. É onde a gente viu a realidade. Sim. E um momento assim que vai ficar marcado para sempre é quando eu desci do Uber e veio o cheiro. É um cheiro de morte, gente. Né? Então, o cheiro daquela água ficou muito marcado porque o pessoal que estava nela, né, que pegava as canoas, os barcos para fazer os salvamentos, realmente, às vezes você sentia um cheiro podre, de carniça. Olhava pro lado, via que era, infelizmente, ali o corpo de um bichinho boiando, já em estado de decomposição. Teve todos os portes, né, de animais ali, né, que morreram. Sim. Assim, a gente viu cenas de filme de terror, né? Exatamente. Então, assim, aquele foi o momento onde eu tive o choque de realidade. Mas, graças a Deus, o serviço ali foi muito intenso. Vocês ficaram quantos dias? Eu fiquei uma semana, né? O serviço foi muito intenso, então essa parte ruim você meio que acaba não se acostumando, mas deixando de lado. E o tempo todo ali fazendo alguma coisa, sabe? E como que eles, assim, os animais chegavam até vocês? Tinha um ponto, assim, de onde os veterinários se encontravam? Como é que funcionou essa infraestrutura lá? Sim, quando nós chegamos, a coisa já estava acontecendo e a galera conseguiu fazer uma organização muito legal. Então, começaram a criar abrigos, né? Esse primeiro abrigo que eu fui, que fica em Matias Velho. Sim. Eu cheguei lá, tinham 3.000 animais, desculpa. Nossa. Né? 3.000 animais. E quais eram os tipos de animal que tinha? Ali eram mais pequenos, principalmente cães, gatos em menor quantidade pela dificuldade de resgate, muitos fogem. Sim. E também não tem como a gente prender um gato em um lugar aberto, né? Então, mas tinha gato, cachorro, tinha coelho, galinha, né? Alguns pequenos roedores. E uma situação assim totalmente insalubre, né? Não por falta de cuidados, mas pela demanda de animais que estavam ali em péssimas condições. Eles chegam muito debilitados, né? Quando saem da água, com fome, com sede também, desidratados, hipoglicêmicos. Ela tá meio chapada aí. Hipotérmicos, o frio lá. Frio, né? Eu vi um vídeo realmente de um resgate e o bichinho com muito frio. Exatamente, muito frio, gente. Então, assim, foi muito trabalho, né? A gente dá ali o melhor para conseguir tirar, dar o mínimo de condição para esses animais, mas ainda assim é muito trabalho, falta ajuda, falta pessoas, faltam recursos. E é a parte importante de se ressaltar. Agora a água começou a baixar, né? Então eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar a importância de ficar revivendo isso para as pessoas não parar com as doações, exatamente, né? Porque o problema continua, não parar com a ajuda, né? Exatamente, e vai longe. Vai. E esses abrigos, tem algum movimento assim que o pessoal tem feito para tentar encontrar as famílias assim, a qual os bichinhos pertencem? Como que tem alguma coisa que está sendo feita nesse sentido? O foco principal é, de fato, achar os donos, né, dos pets. Em compensação, tem muitos animais que eram de rua. Sim. Né? E tem outro agravante, às vezes esse tutor infelizmente pode estar morto, ou ele pode estar dentro de outro abrigo humano sem condições para ele. Para cuidar de si e também do exatamente, bichinho, né? da própria família, de si, e ainda tem mais um bichinho para... Né? Então, assim, esse abrigo ele serve para abrigar esse animal de fato até alguém conseguir ter condições de ir lá e resgatá-los, né? Mas também a gente tem procurado aí lares temporários. Igual eu falei para vocês, a condição lá é muito precária. São pallets que a gente coloca um do lado do outro e tenta deixar o bichinho ali elevado da água para não sofrer hipotermia, para não se molhar. Mas é uma condição ruim.
apesar de todos os esforços. Então, o que consegue se tirar os animais dali para lares temporários, que seja, já é muita coisa. É, Né? com certeza. Com certeza a gente consegue melhorar um pouco o bem-estar desse bichinho saindo dali. Agora, quero fazer uma pergunta para o Samuel, né? Samuel, você contou para a gente como que começou, né, essa jornada, né, que vocês fizeram para poder ajudar, né, da melhor forma que puderam. Você foi um patrocinador, um incentivador também, né, para que as pessoas ajudassem, colaborassem com doações e tudo mais. E aí, assim, você contou para a gente que teve o vídeo, né, da sua amiga conversando, uma postagem, conversando com um familiar e solicitando ajuda, e foi ali aquele ponto que mais te chamou a atenção. Mas como foi, assim, essa decisão, né, de, como empresário, né, de extrapolar, assim, de deixar, assim, eu não vou pensar só no meu comercial, estou pensando agora realmente, né, em ajudar pessoas, ajudar a salvar vidas, né, e como essa beneficência colabora, né, com a imagem de uma empresa. Como você bem disse, quando vocês começaram a campanha, você já percebeu que tinha várias outras empresas já buscando por isso, né, trabalhando para tentar ajudar. Como que você vê isso? Então, acho que assim, o que tocou muito, o que me tocou, né, é porque eu acho que todo mundo pode estar passando por isso um dia. Né? Então, assim, eu acho que eu me coloquei um pouquinho no meio de alguns empresários que estariam lá. Tentei desenhar isso um pouco na minha cabeça, de pensar de que, nossa, gente, estou aqui com o meu negócio e de um dia para o outro simplesmente perdi tudo. Então, assim, eu conheci gente que aconteceu, né, passou por esse momento, inclusive de uma pessoa que eu fiz contato com ela, que também mora lá. Ele tinha um negócio de madeira e uma semana anterior ele tinha investido grande parte do recurso dele em estoque. Né? Acho que surgiu uma oportunidade e a pessoa simplesmente depois perdeu tudo, uma semana depois. Então, assim, me senti muito no lugar deles, tentei me colocar muito nessa questão. Então, assim, aí a gente tentou fazer algo diferente. Assim, um dia lá a gente abriu mão do nosso faturamento, sim. Né? Então, a gente fez um dia de trabalho lá, de abrir mão do faturamento do nosso banho tosa, mas para ajudar. Então, assim, acho que é válido. Né? A gente tem visto as pessoas realmente ajudando pessoas, né? Então, se a gente ajuda, acho que a gente fica com o espírito, né? A gente se torna mais humano. Exatamente. Sim. Então, isso foi muito legal, gente. Foi muito bacana. Acho que a Carlise viveu isso muito mais do que eu. Né? A gente ficou ali na retaguarda, ajudando a Carlise. Então, eu ficava sempre mandando mensagem. E aí, chegou. Ela falava, falta 3 horas ainda. Aí, calma. Falei, mas e aí? Chegou? Não, ainda falta mais um pouco, porque acho que ele pegava muito engarrafamento, não deve ter sido, não foi fácil, né? Na verdade, não foi fácil chegar. Até falei com ela no dia que ela veio conversar comigo, falei assim, calma, mas a gente precisa de saber como você vai chegar, né? Precisa criar essa estrutura, exatamente, né? Bacana demais, a gente tem que realmente ajudar, foi o que a gente fez. Dei todo o apoio para ela, falei assim, não, a gente vai dar um jeito sim, mas agora a gente precisa saber como você vai chegar. Não foi fácil. Então, assim, sabe, me coloquei muito no lugar, tentei me colocar para poder ajudar essas pessoas. E as pessoas foram sensíveis, assim? Muito. As pessoas realmente abraçaram a causa, sabe? Eu tive gente que levou alimento lá, cesta básica, sem me pedir banho, conheciam, clientes nossos que realmente já estão no nosso dia a dia, então eles abraçaram muito. Então, comprava a ração do animal e comprava mais uma ração para doar. Então foi muito legal, gente. Acho que foi a ação que a gente fez que foi mais, assim, diferente, que realmente nos tocou. Foi essa ação do Rio Grande do Sul, que ainda permanece, né? Como que vocês fizeram para enviar, no caso, né? Você falou que vocês se tornaram um ponto de coleta. Olha que legal. A gente tem uma parceria muito boa com o pessoal da Polícia Militar. Um amigo que é cliente nosso, um amigo, o Thiago, um cliente, né, e é da Polícia Militar, e ele falou assim, Samuel, nós da Polícia Militar, nós estamos buscando nos lugares, você quer que a gente busque aqui? Então, assim, foi uma parceria muito legal com eles também, né? Cliente nosso, já ajudou, doou e ainda ajudou com a mão, né, mão na massa ali, colocou ali a mão na massa, buscou toda essa parte de alimento, com viaturas e levou até a Força Aérea. Basta o desejo no coração para quem quer ajudar, né? Porque sempre tem um jeitinho, né? Às vezes você não pode ir, mas se dá esse apoio que você deu, né? Às vezes você não pode
dar esse apoio todo, mas você pode contribuir mesmo que seja com uma coisa, né? E a gente eu fiquei ali na retaguarda, né, ajudando a Carlise, a gente conversava e eu vi que o primeiro vídeo que ela gravou e ela chorando, porque acho que foi um susto, e eu falava, mas assim, rezava por ela mesmo, porque falei, não deixa ela pirar lá não, porque não era fácil o cenário. Uma pergunta que eu queria fazer para a Carlise, né, como é a infraestrutura de cuidados de animal num pet shop, num lugar, né, onde você já está preparado, e como foi dar essa assistência sem a estrutura de uma clínica? Uma clínica. A diferença é gritante. Então eu saí de um ambiente totalmente equipado, onde a gente tem tudo, para um ambiente que a gente não tem nada e tem muito problema. Então, eu até fiz um vídeo mostrando meu novo consultório, que era a base de lona, né? No chão mesmo, e tudo improvisado. A gente até fala que o que a gente estava praticando lá era medicina de guerra, né? Tentando salvar com base no pouco que tinha. Mas assim, apesar de ser pouco, de ser muito precário, as doações fizeram muita diferença. Então, pouquíssima coisa assim a gente deu falta assim, de isso aqui não tem como, realmente vamos dar um jeito de ir para um plano B, né? E realmente assim, a gente focou mais em tirar o bicho de uma emergência primária ali, que é aquilo que a gente falou, animal hipoglicêmico, desidratado, passando fome e muito frio, né, hipotérmico. Então o nosso foco era dar esse primeiro suporte para esses animais, então isso a gente tinha condição. E depois que a coisa ia acalmando, porque os resgates eles param. A partir de 6 horas tem toque de recolher e ninguém mais pode ficar na água. Então eu emendava. Eu trabalhava durante o dia e já ficava durante a noite. À noite a gente poderia lá nos animais dar um suporte maior, ver o que ele precisava além daquilo que já tinha, né? Apesar de serem muitos animais, eu ficava fazendo a ronda, vendo quem estava passando mal, quem estava machucado. Tinha muito bicho fraturado. Então, fiz muita tala. Você fez cirurgia? Cirurgia não tinha como, né? Principalmente para esses fraturados, mas a gente conseguia colocar uma tala, imobilizar o membro, fazer um controle de dor. Teve alguns animais que eu tive que fazer pequenas microcirurgias, que a gente chama, né? Debridão, ferimento. Tinha bichos que estavam com mise, que é aquela infecção por larva de mosca. Sim. Então tinha bastante disso também, e como era uma ferida já contaminada, a gente conseguia limpar naquele ambiente mesmo, do jeito que dava, estabilizar e medicar. Vocês conseguiram dar banho neles, alguma coisa assim? Não tinha condições? Não, era secar. Sem condições. A gente comprou muita manta térmica, né? Então colocava manta, enrolava, improvisaram micro-ondas lá pra gente ficar aquecendo bolsinha térmica, né? Colocava por dentro da manta, ficava estabilizando esse bichinho. Quando ele finalmente subia a temperatura, a gente levava ele para abrigo. Né? Você contou um caso que os animais estavam até um pouco assustados com a própria água, né? Porque eles viam que estava chovendo e a água... Então eles tinham já na cabeça deles que eles tinham que ficar no teto, né? Então assim, eles já estavam muito assustados com questão de água. Eles estavam traumatizados. Traumatizados, exatamente. É um estresse pós-traumático, né? Sim. Então 2 comportamentos assim que a gente notou muito nos animais. Primeiro que eles saíam da água e depois de horas ficavam nadando no seco. Meu Deus. E à noite nos abrigos, quando começava a chover, era desesperador. Eles ficam desesperados tentando fugir, começam a destruir os abrigos, sobem em cima, né? Inclusive teve um que eu tive que subir em cima dos pallets porque ele ficou preso, tentar tirar ele de lá. E alguns dos abrigos não tinham um pallet em cima, era só a lona. Então eles ainda conseguiam tirar a lona, subir em cima, destruir todo o resto. Isso embaixo de chuva, no frio absurdo, e a gente passando a noite. Às vezes eu falo que a gente até fugia um pouco da medicina, porque durante a madrugada os veterinários lá tentando consertar a lona para não molhar os bichos, para não molhar as medicações. Nossa, a chuva tá aumentando, é muito cachorro. Muito cachorro. E eles falaram que isso daqui foi tudo feito hoje, ó. Esse lado daqui, dos abriguinhos, foi tudo feito hoje. Oi?
Tudo bom? Todo mundo. É muito cachorro. Levando bastante insumo pra lá também. E o que a gente conseguiu não usou, ficou tudo pra lá. E Samuel, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua clínica, né, o seu pet shop aqui em Brasília, assim, quais são as maiores especialidades, né, de vocês lá e, assim, com essas intercorrências, né, que aconteceram no Rio Grande do Sul, tem alguma coisa, como ela falou, é quase que um cenário de guerra mesmo, né, mas assim, acho que não tem nem como fazer essa comparação, mas existe alguma coisa do que você viu lá que você acaba passando aqui na cidade, no cotidiano normal? Chega algum bichinho assim numa situação parecida às vezes? Chega. Chega, né, Carlinhos? Até pior, Acho que às chega, vezes. às vezes a gente pega alguns casos bem... Inclusive, acho que a gente está com um caso lá, recente, mas enfim. A nossa clínica veterinária, a gente abriu desde o início, a Carlinhos está com a gente, igual eu estava falando. A gente tem crescido muito essa parte de clínica veterinária. Ela tem crescido muito porque as pessoas têm buscado e realmente têm colocado o animal como, né, um membro da família, sim. Então a gente tenta ter uma estrutura que a gente consiga atender praticamente todas as nossas especialidades. Então hoje lá na clínica, né, Carlinhos, acho que a gente atende praticamente todas as nossas especialidades que tem. Então a gente atende clínica geral, Carlinhos é cirurgiã, temos a parte de ortopedia, temos a parte de oncologia, dermatologia, cardiologia. Então assim, hoje a gente já tem um pequeno laboratório que a gente consegue rodar alguns exames lá dentro da própria clínica. Então a gente tem um centro cirúrgico já também completo, internação de infecto, internação para gatos. Nossa, né? é bem completo. Então assim, né? a gente tem realmente uma certa estrutura. Então assim, a gente pega alguns casos, igual você fala, se a gente pode linkar algumas questões ao Rio Grande do Sul, sim, a gente pega alguns casos assim fervorosos, assim, né? Deve ter o quê? Uns 2, 3 meses que a gente resgatou um animal que ele estava todo comido da parte do crânio, aqui, assim, de mias, esse animal abandonado. Mias é esse... larva, né? Essa larva de Larva, mosca. isso. Então, quando a ferida dela não é tratada, só vai piorando, né? Uhum. Então, a gente resgatou um animal lá. Animal de rua, esse daí. animal de rua. Então, assim, a gente tem uma parceria com o pessoal da ONG, né, da ONG da Maternidade Felina, que são nossos parceiros, eles não deixam isso acontecer realmente. Então eles nos pediram ajuda para tratar com esse animal. Eu tive com a Carlis lá, pessoalmente, fui de motorista e auxiliar dela. E esse animal, ele estava simplesmente assim, numa situação realmente, assim, se a gente for linkar a questão do Rio Grande do Sul, pode ser que ele estaria até pior, sabe? E graças a Deus hoje é o trabalho também da Carlis, é o pessoal da clínica também, né? Tem toda a parte da nossa equipe também, que trabalhou muito. Hoje ele está praticamente totalmente recuperado. A gente está com algumas fase final dele. E essa ferida ela já quase está totalmente fechada. E qual o caminhamento que vocês normalmente dão quando vocês fazem, né? Porque eu tô vendo que vocês fazem já um trabalho social, né, com os animais aqui também, né? Mas o que vocês fazem depois que vocês tratam um animal como esse? Para onde que ele vai? Então, na verdade a gente tem uma parceria com a ONG. Então, na verdade, essa parte assim fica um pouco à frente deles e eles têm nós como parceiros. Sim, entendi. Então a gente trata os animais, faz alguma coisa diferente para eles, sim, quando eles precisam, né? Então a gente trabalha em parceria com eles, com a ONG. Não tem jeito, né, Carlinhos? Exato. Mas sobre essa pergunta, o pessoal da ONG sempre busca lares temporários. Para poder ficar com esses animais até de fato achar um lar definitivo. Faz campanha de adoção, a gente divulga nas redes sociais, e aí eles buscam um lar temporário até conseguir um lar fixo para eles. Inclusive, na própria loja tem uma vitrine lá que a gente montou um gatil de gatinhos para adoção. São gatinhos que foram resgatados, tratados, feito todo um cuidado lá pela clínica. E a gente, como tinha esse espacinho sobrando, juntamente com a maternidade felina, a gente deixou eles lá para exposição e sempre, graças a Deus, a gente acha alguém para ficar com esses bichinhos. Sim.
Sempre tem alguém, né, que Sempre está disposto tem alguém que está a disposto. cuidar, a trazer, né, Sim. como vocês disseram, como um membro mesmo da família, que hoje a gente vê que realmente as pessoas deixaram de tratar como um bicho, né, realmente faz parte da família, né, então Exatamente. os gatinhos, os cachorros, e é importante, né, esse trabalho. Eu acho que voltando a falar do Sul, há alguns anos eu fiz uma viagem a Gramado e na época uma das coisas que mais me chamou a atenção, além de toda a beleza do lugar, mas era isso, é que eu acho que fiquei uns 10 dias na cidade, eu não vi um bicho na rua, né, assim, eu não sei se se é assim todo, né, em todo o estado, ou se lá por ser uma cidade mais turística, né, as pessoas acabam, né, cuidando mais, enfim, mas foi uma coisa que eu fiquei aqui em Brasília, né, Goiânia, que eu sou de lá, a gente acaba vendo muitos, né, animais abandonados e tal, e lá eu não vi, né, isso na época, então acho que, mas essa consciência tem mudado muito também, né, as pessoas acho que hoje têm buscado também ajudar da forma que pode, né. Sim. É muito cultural também, né? Se você pegar aí algumas cidades mais interiores, a gente vê muito bicho na rua lá no Rio Grande do Sul Sim. mesmo. Né? Esse bairro que eu fiquei, por exemplo, o Matias Velho, tem muito animal de rua. Então é muito cultura. Talvez realmente por ser um lugar mais turístico. turístico, né? As pessoas se preocupam mais com isso, né? Mas foi uma coisa que me chamou muita atenção na época. Agora, com relação a essa missão, né, no Rio Grande do Sul, eu queria saber se para vocês essa missão ela foi cumprida, né, ou se vocês ainda vislumbram algum novo encaminhamento dessa missão do Rio Grande do Sul, se a Carlise pensa em voltar a ir para lá, se ainda está sendo feito algum tipo de recolhimento de alimentos, e se as pessoas que quiserem também estiverem assistindo, quiserem ajudar, se vocês têm também algum tipo de ponto de recolhimento, enfim. A sensação realmente foi de dever cumprido. Nós voltamos muito orgulhosos de toda a equipe desses 40 que foram, mas ainda há um desejo de fazer mais. Voltando para a parte de medicina veterinária, a ideia é voltar para lá hoje para poder dar o atendimento que faltou, né? Tirar um pouco assim daquela parte emergencial e dar um atendimento assim mais específico para cada animal, ver a necessidade intrínseca de cada um ali. E a gente já está correndo atrás aí para poder voltar. A Carlise, ela já falou comigo e a gente vai dar todo o apoio. Acho que não terminou de jeito nenhum. Acho que tem muita coisa a ser feita ainda. Eu acho que agora que a gente vai conseguir realmente medir mesmo o que pode ser feito ali. Então, assim, acho que tem muitos animais ali agora. Então, assim, aquele primeiro susto, né, aconteceu, mas agora a fratura precisa ser tratada. Sim. Né? Então, assim, agora a cirurgia precisa ser realizada. Naquele momento não era bem o foco, mas agora sim, realmente vai precisar desse braço. Puxando para esse lado nosso de veterinária, né? Tem uma parte humana, mas a gente está voltado mais para essa questão de veterinária, dos animais, que a gente consegue enxergar isso. Então, acho que a missão não terminou ainda não. Ela tem um caminho a ser percorrido ainda. Sim, né? Com certeza. Pessoal, a gente está entrando agora num outro quadro aqui do nosso programa, que é Essa História Deu o que Falar. E vocês já contaram várias histórias aqui, né, que com certeza deram o que falar. Mas eu queria saber, né, de vocês, da Carlise, mas também de você, Samuel, uma história emocionante, né, que você falou que você fez vários vídeos, né, fez, né, um acompanhamento grande lá por mais de uma semana. Então, tem alguma história assim, específica, né, desses atendimentos lá que você lembra assim como algo que, tipo, você falou que voltou com a sensação de dever cumprido, né? Mas teve uma história, um bichinho, alguma coisa em especial que você falou, essa história, ela mexeu muito comigo, aqueceu meu coração? Não vou contar da Gisele. Bom, vamos lá, tem sim. Eu acho que esse caso fala muito de tudo que está acontecendo lá. Foi feito um resgate, graças a Deus a tutora já estava ali na margem quando esses animais saíram da água, e nós montamos um abrigo muito improvisado, bem na beira assim, onde estava saindo os resgates. E foram 6 animais de uma mesma tutora. Nossa. A cachorrinha... E salvaram todos? Ela Sim. conseguiu...
tinha faltado um, mas eu falei com ela, passei a noite inteira procurando esse cachorro no abrigo, falei com ela, ela encontrou. E foi uma mãezinha que deu à luz, e aí tinham 5 filhotinhos, mais os outros 2 adultos. E a mãezinha, ela era uma pincher, pequenininha, e ela saiu muito traumatizada da água, daquele nível que a gente falou antes. E nós terminamos o atendimento dela, devolvemos para a tutora, e ela ficou no colo da tutora enquanto a gente ainda estava atendendo os filhotinhos e tudo mais. E ela muito traumatizada, tremendo de medo, e ela ficou em torno de uns 10 minutos no colo da tutora e só tremendo. Depois a ficha dela caiu. Ela viu que aquela era a mamãe dela. Gente, essa cachorra, ela começou a gritar no meio do nosso atendimento lá, e lambendo a tutora e toda feliz. Então, assim, foi do 8 ao 80. Sabe, o comportamento de puro medo, né, apavorada, finalmente ali para ela receber o aconchego e viu que era a mamãezinha dela lá segurando ela. Então, eu acho que esse aí foi um resgate que marcou muito. Qual porque é tudo que a gente quer. Eu não vou lembrar agora, muito bicho, gente. Mas assim, demonstra ali o propósito que a gente estava, né, de tirar esses animais daquela situação, de poder tirar da emergência e realmente devolver eles para os seus papais, né? E assim, por outro lado, né, claro que uma história como essa também tem algumas histórias que não são tão felizes, né? Sim. E que tem, às vezes, um final triste. Aconteceu de ter alguma perda de um animal que vocês tentaram muito e não conseguiram salvar? Graças a Deus não foi meu caso. No período que eu estava lá, eu não tive nenhuma baixa com a equipe de veterinários que ficou comigo. Mas voltando assim para essa parte triste, que eu acho que quem está aqui não consegue ter noção da dimensão das coisas lá. Além de tudo, tem o fato do ser humano conseguir piorar as coisas que já estão sendo muito difíceis, né? Então, eu havia falado mais cedo sobre o toque de recolher, que não poderia ter ninguém dentro da água, porque, além de tudo, tem ação de facções lá. Então, no meu primeiro dia nesse abrigo, que eu tava com 3 mil animais, teve tiroteio do meu lado que eu não escutei, porque era muito cachorro latindo. Eu fui ver o vídeo do tiroteio no dia seguinte. Entendeu? Então, tem pessoas que chegam lá para resgatar, chega na casa, é assalto. Eles colocam manequins vestidos em cima dos telhados. Sim. Né? Nossa, então, é um absurdo isso. Tem lugares, gente, que tem muito bicho ainda para ser resgatado e você não consegue chegar por conta disso. Né? Dentro dos abrigos tem gente tentando roubar cachorro para fazer rinha. Tem gente tentando roubar cachorro para depois pedir um resgate. Tem gente tentando roubar cachorro porque é de raça. Entendeu? Deus. Tem gente dentro dos abrigos roubando medicação controlada. Né? Então, assim... Mas, graças a Deus, isso não foi nada desmotivador pra gente. Né? Apesar desse caos todo, o fato de você cobrir um bichinho que tá sentindo frio, matar a fome de alguém, matar a sede de um bichinho, isso é muito gratificante, e essa parte ruim a gente consegue deixar de lado, né? Enxergar mais as coisas boas. Em compensação, apesar de toda a situação, eu falo que eu não senti fome lá. Toda hora tinha alguém oferecendo um bolinho, um café, uma marmita com uma mensagem em cima. E a maioria dessas pessoas que estavam lá fazendo esse tipo de ação eram as pessoas que perderam tudo. Então, assim, eu vejo que a bondade, ela se sobressai. Com certeza. Sabe? É emocionante ouvir isso, viu? Eu voltei de lá outra pessoa por conta dessas coisas, sabe? A gente aprende a dar valor, né? Saber onde nossa família tá, que você tem um prato de comida, que você vai ter onde dormir. Você tem a cama quentinha toda noite. Exatamente. Né? Agora a gente está entrando num outro quadro. Você já viu que a gente é cheio de quadros aqui, né? Mas é um agora que é verdade ou mito, né? A gente vai fazer uma afirmação para vocês e vocês vão dizer pra gente se é mito ou verdade. Só se é mito é verdade? Pode comentar. Pode comentar. E vou começar com: veterinário só trata cão e gato?
Mito, mentira. Não, nós tratamos de todas as espécies e ainda fugindo um pouco sobre animais, o veterinário ele atua também sobre a saúde pública. Né? Então, zoonoses são doenças que afetam diretamente os seres humanos, né? Controle de alimentos, de restaurantes, de produção, de frigoríficos, isso tudo é inspecionado por um veterinário. Olha só, essa parte eu nem sabia. Agora, outra afirmação. Veterinário é um trabalho emocionalmente desafiador. Com certeza. Você não é veterinário, eu vou falar então. Mas eu tô lá do seu lado todos os dias, eu vejo. Tá passando pelos De que ela tá mal, eu já né? sei que teve alguma coisa. É desafiador demais, gente, porque muitos casos, assim, a gente atende, né, tutores às vezes mais humildes, que não tem condição de fazer o tratamento ali do bichinho, a gente não pode deixar simplesmente ele à mercê. Então a gente tem que dar sempre aquele jeitinho brasileiro de fazer a coisa acontecer. Tem aqueles animaizinhos, igual o pirata, que é esse que o Samuel falou, que tinha lesão na face. Ele não tinha ninguém, né? Então dependeu da gente ir lá. Tem aqueles animaizinhos que a gente trata tanto tempo, a gente se apega, depois tem que dar uma alta, ou então, infelizmente, esse bichinho, né? Um ser vivo, ele pode acabar vindo a óbito, a gente sempre sofre junto. Mas assim como foi no Rio Grande do Sul, a gratificação de poder ajudar, de salvar, ela sempre fala mais alto. E veterinário ganha tanto quanto os médicos de humanos? Ai, não. Ganha muito. Ainda bem que o patrocinador aqui do lado. Assim, a veterinária ela ainda está alguns passos atrás da medicina, né? Quem sabe um dia a gente ainda chegue lá em questão de tecnologia, de avanços, né? Hoje os animais estão deixando de ser um bicho que cuida da casa, estão passando a ser um membro da família, então as coisas estão se valorizando. Eu espero que o nosso futuro aí seja melhor. Agora eu queria saber se a jornada de trabalho do veterinário é tranquila e previsível. Não. De forma alguma, né? Esse é o grande mito. Vocês trabalham então. 24 horas na sua clínica? A nossa clínica ela é 24 horas. 24 Aham. horas, ela não fecha pra nada, entendeu? Então, assim, você pode ir lá. Chegar uma 5 horas, emergência com chegar o bichinho. a emergência, a gente vai estar lá com a equipe preparada pra atender a emergência. Entendeu? Então, assim, não tem E horário acontece mesmo, não. muito? Emergência assim de madrugada e tal? Acontece. Ontem mesmo eu cheguei em casa, desci do carro, me ligaram, entrei no carro, voltei pra clínica. Isso porque a Carlise é a nossa cirurgiã, né? Então, Aham. se ela sair de lá e precisar de uma cirurgia de emergência, então a gente tem que ligar pra ela pra ela voltar. Ela tá de plantão. Exatamente. Então, realmente não tem muito horário não, né, Carlise? Não. Quantas vezes eu saí de lá de madrugada? Exatamente. E estudar para medicina veterinária é tão rigoroso quanto para medicina? Com certeza. Primeiro porque é a mesma base, né? A diferença é que a veterinária a gente trata de todas as espécies, tem as variedades e eu considero muito o fato que os meus pacientes não falam. Então a gente tem uma incógnita aí de entender tudo que está acontecendo. Tem que perceber, né, o que está acontecendo. Tem que perceber onde dói, tem que perceber os sinais clínicos, né? Então, esse aí eu acho que é o grande desafio. E eu encaro como um desafio legal. Eles falam com a gente sim, da forma deles, mas eles falam. Agora tem outro quadro, né? Já que a Dani falou, né, Dani? A gente adora quadros. E esse quadro é um bate-bola jogo rápido, estilo Marília Gabriela. Eu vou fazer com o Samuel e a Dani vai fazer com a Carlise. A gente vai falar uma palavra e vocês vão responder com uma palavra também, a primeira que vier. Pronto? Eita, tá gravando? Vamos lá. Uma memória. O resgate do pirata. A gente tá falando de animais, vou lembrar dele. Uma inspiração. Doutora Carlise. Inspiração. Um amor. Minha família, meus filhos e minha esposa. Uma paixão. Os animais. Um sucesso. Mais Império Pet. No Uma mercado. música. Uma música.
Cara, tem uma música que me marca muito, que é do Bruno Marrone, com o filho dele, Pintor do Mundo. Um filme. Qual que é o nome do filme do... As Branquelas. Que o Will Smith tá com o filho dele lá. Aquele filme pra mim me marcou muito. Um sonho. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. É esse mesmo. Fé. Fé. Acreditar. Crer. Então Muito agora bem. vamos Vamos lá, lá. sua vez, Carlise. Uma lá. memória. Uma memória? Acho que os ensinamentos da minha avó. Uma inspiração. Minha irmã Briane. Um amor. Meu amor, Rutinha. Uma paixão. Os animais. Um sucesso. A Império. Império Pet. Uma música. Home. Um filme. Até o Último Homem. Eu acho que remete muito a história aí do Esse Rui. foi legal, hein? É verdade. Esse aí acho que é exatamente o que está Essa daí acontecendo lá. foi Né? legal. Show de E bola. fé. Senhor Jesus, meu Deus, minha fé, minha base, meu tudo. Gente, foi um grande prazer, né, receber vocês aqui dentro desse programa, do nosso Show podcast. de bola. A gente já está partindo assim pro nosso encerramento. Mas antes desse encerramento, eu queria que vocês colocassem aqui pra gente uma conexão que foi um marco na vida de vocês. E se vocês teriam alguma indicação de alguém para participar aqui do nosso podcast. Eu acho que a gente tem indicação, acho que a gente pode ser num canal nosso mesmo aqui mais vezes. Né? Com certeza. Esse mercado, essa questão de pet, as pessoas estão cada vez mais buscando informações. Sim. Sim. Né? A gente tem conversado muito sobre isso, semana passada a gente conversou sobre isso. Né? Então a gente está com umas ideias aí de realmente trazer isso, porque o nosso público, né? Eles querem ouvir isso, entendeu? Então assim, a gente tem nossas redes sociais, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas e elas, assim, acho que elas acreditam muito no que a gente fala, né? A doutora Carlise como médica veterinária, então ela como médica veterinária, ela consegue passar com mais segurança o que a pessoa realmente precisa ouvir. Às vezes eu não sou médico veterinário, sou empresário, trabalho há um certo tempo, tenho um certo conhecimento, mas a Carlise consegue passar com maior segurança. Né? Então as pessoas precisam, né, de ouvir muito essa questão. Então a gente está com esse projeto de trazer mais essa conexão nossa Império Pet com os nossos clientes. Sim. Então é isso. Muito E bem. quero agradecer, né, a presença de vocês dois aqui, agradecer pela história, né, que vocês compartilharam com a gente aqui hoje, essa história tão linda, né, desse trabalho que vocês fizeram, que continuam fazendo. Então, muito obrigada por trazer isso pra gente, por compartilhar também com o nosso público aqui. A gente espera, né, como você falou no início, esse é o primeiro podcast que a gente está gravando, a gente espera que seja o primeiro de muitos, né? Então, assim, muito obrigado, né, pela presença de vocês aqui. E eu queria também pedir para que vocês deixassem, né, falassem onde fica a Império Pet, qual é o endereço, e deixassem os contatos de vocês, rede social, né, telefone para contato, caso as pessoas, né, queiram contatar vocês. Para quem quer procurar saber do Império Pet, a gente tem o nosso Instagram, que é bem... Lá tem todas as nossas informações de questões de endereço, mas a gente fica bem ali no Pistão Sul, é fácil. Em Taguatinga, bem ali próximo ao Clube da Portuguesa como referência, tá? Para quem quer seguir, nossa rede social é Império Pet DF, então a gente tem lá todos os nossos telefones, nós temos as nossas imagens da nossa clínica, temos a nossa parte de serviço de banho e tosa também, que é bem forte, tem toda a parte de produtos, parte de farmácia, é uma loja que eu te garanto que é bem completa. Gente. Que bacana. Muito Você quer obrigada, deixar também, Carlise, algum contato, sua rede social? Sim. Meu Instagram, Carlise Springel. Lá eu posto bastante coisa também da parte ali da clínica, de atendimentos, dos nossos pacientes queridos. Tá? Pode me seguir lá.
Gente, muito obrigada, viu? Um prazer Obrigado, receber vocês foi um aqui prazer, no nosso podcast. gente. Prazer nosso, gente, de estar aqui. Muito obrigada aí pela oportunidade, por ajudar, né, de fato, as pessoas a enxergarem a gravidade do problema, não parar com as doações. A coisa está só começando. Eu acho que quanto mais engajamento a gente conseguir dar mais atenção, menos triste, né? Mais fácil as coisas vão começar a se reerguer por lá. Com certeza. Toda ajuda é bem-vinda. É isso Isso aí. aí, gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.